Boa noite, meu Ô, caro. Léo. E aí, tá bom? Oi, Léo. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Você me ouve? Alô? Alô? Oi, boa noite. Você me ouve? Tô te ouvindo, beleza? Eu tô bem. Tá ouvindo bem aí, tranquilo? Eu tô tranquilo. E aí? Ué, tranquilo. Então tá bom. Vamos lá, mais uma? Vamos lá. Eu sei, você que abriu, mas quem vai te entrevistar sou eu. Tá, tranquilo. 19h30 aí em Brasília? 19h30 aqui, 19h30 em ponta, aqui em Belo Horizonte. Beleza. Então vamos lá. Boa noite, né? Ricardo, hoje o tema da nossa live me interessa muito também, viu? Quero tirar de você tudo que você puder me falar sobre isso. Ué, Como tranquilo. aumentar as vendas na pandemia? Vai lá, começa aí. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Primeiro fazer um pedido. Aperte o aviãozinho aí, convidando os amigos a participarem com a gente da live. Hoje eu e o Léo vamos falar de vendas. De venda. O que é que nós temos que fazer para vender essa pandemia, pós-pandemia e pandemia, e esse monte de gato mia, etc., essa confusão aí que nós estamos vivendo. Mas, Léo, quem é você? Ricardo, eu sou um administrador de empresas, uma pós-graduação em gerência e tecnologia da qualidade, Master Practitioner em PNL e outras coisas mais. Atuo na área de gestão da qualidade, já fiz manutenção e certificação de sistemas, mas o que eu gosto mesmo é de treinar pessoas para desenvolvimento pessoal. Eu acredito muito que as organizações crescem quando as pessoas crescem. Essa semana, até no LinkedIn, um rapaz entrou meio que em choque comigo, porque eu falei da teoria de Maslow, de motivação, É, e ele achou que aquilo era assim, que você está enganado, que isso é desumano, que a gente não é mecânico. Eu falei, "Ô, cara, meu amigo, desculpa, porque o enganado é você, porque eu não estou falando de nada mecânico. Eu estou falando de promover o crescimento do ser humano. Não tem ninguém aqui querendo tirar proveito de ninguém, não. É o contrário. Né? Mas, infelizmente, existem pessoas que pensam assim, né? Que patrão é inimigo de funcionário, que funcionário é inimigo de patrão. Né? Eu já vi um gestor falando que cliente era inimigo. Eu falei, cara, esse povo é tudo doido. Não tem nada disso. é, é aquela coisa, ô Léo, né? Deixa eu me apresentar, né, pessoal? Boa noite aí, mais uma Vai lá. vez. Bem-vindos à live aí, doutor de empresa, né, professor Leopoldo Guzmán. Clica no aviãozinho aí e manda para os amigos. Hoje nós vamos falar de vendas, né? Como é que a gente vende aí, agora que a pandemia está chegando no final. Ô, Léo, só para pegar esse gancho seu, o pessoal tem que entender que gente feliz é dinheiro no bolso. É, ó. É muito simples. Quando a gente vai lá fora, ou a gente pega estados mais, digamos que evoluídos nessa visão, principalmente no nosso caso São Paulo, você vê que as pessoas fazem de tudo para te prestar um bom atendimento, né, para te deixar contraído, para te deixar satisfeito, para que você compre. Então, quer dizer, efetivamente, se você cuida da sua equipe, entendendo que a sua equipe também tem necessidades, também tem vontades, né? A sua equipe também tem vontade, eu sempre brinco, né? A sua equipe também tem vontade de ter as coisas, né? E se você faz isso, ele vai cuidar do seu cliente. Então, isso é bastante importante. Agora, a questão da venda, para a gente explorar, você que é da área, né, de gestão estratégica e de qualidade, a coisa não é diferente. Quer dizer, vender hoje tem que fazer parte de um sistema. Você não cria uma estratégia de vendas, você cria um sistema de vendas. Onde que esse sistema começa? Começa no momento em que você faz todo o seu planejamento de marketing, e aí nós precisamos entender o que é marketing, ações de mercado com foco no e do cliente, ou seja,
fazer uma gestão na minha empresa para que eu consiga criar produtos, serviços, para que eu tenha estratégias que geram satisfação no cliente. Isso é fundamental. Né? Por isso, o gancho de gente feliz e dinheiro no bolso. Se você faz todo esse trabalho de entendimento de mercado, a venda é consequência de todo o entendimento, o estudo que você fez. Então é importante entender o seguinte: existem eras, né, fases de dinâmicas de mercado, né, e a gente sempre estuda muito isso, em que hoje o que se busca é criar relacionamento, construir relacionamentos duradouros e lucrativos com os clientes. Só que a maior parte das empresas ainda está na era da empurroterapia. Qual mais? Desovar produto. Hein? Desovar produto. Quer vender, não quer desovar. E a grande maioria não monta um sistema para atrair o cliente, para manter o cliente. A grande maioria não comunica, a grande maioria não faz marketing. Acha que faz uma propagandazinha mequetrefe e está fazendo marketing. Então, é importante o sujeito entender que hoje, se ele quiser vender, ele precisa criar um sistema de vendas. E não simplesmente ficar esperando o cliente achando que ele vai vender. Porque Ricardo, na concorrência que está, isso não vai acontecer. Oi, Léo. Ricardo, eu gosto de falar, eu quero falar duas coisas. Uma delas é o seguinte: produto todo mundo tem, cara. Acabou esse negócio de exclusividade. Exatamente. Entendeu? E todos iguais. Aqui, ó, eu dou curso de liderança, eu dou curso de estratégia, eu dou curso de PNL. Cara, se você entrar na internet, vai ter assim, trocentas pessoas fazendo o que eu faço. Entendeu? Então, não dá mais para você achar que você tem uma região, que você tem um lugar que você é rei. Não, isso era lá atrás. Antigamente o cara produzia café e ele tinha um raio de 50 quilômetros, ou até menos, que todo mundo só comprava o dele. Então, como só tinha o dele, se o dele tinha serragem ou não, o dele era o melhor, porque ele era único. Hoje não, cara. Hoje você compra pela internet do outro lado do mundo e chega na sua casa. Então, não é mais o produto, mas é o atendimento, é o que você faz que dá para ele confiança. E aí a segunda coisa que eu queria falar é que a gente não chama mais vendedor de vendedor, a gente chama de consultor de vendas. Por quê? Porque ele tem que fazer isso que você está falando. O cara tem que enxergar a necessidade do cliente e tem que salvar o cliente naquilo que ele está precisando, tem que dar para ele o produto adequado para ele. Então não é desovar produto. É casar a necessidade com o produto. E se você não tiver informação, conhecimento, cara, você vai vender o que o cara compra, às vezes porque o argumento é bom, mas quando ele chegar em casa ele vai perceber que ele foi enganado e não compra nunca mais. Léo, para chegar nisso, aí o pessoal pergunta assim, tá, mas como é que eu chego nisso? Pessoal, primeiro é o seguinte, eu sempre falo isso, né, para os meus clientes aí, toda vez que eu vou falar, né, seja no online, seja numa palestra ou nos atendimentos da consultoria, eu sempre falo o seguinte: vence no mercado quem conta a melhor história. Então, é muito simples. Existe um estudo feito aí que se tornou uma grande linha de pensamento do marketing e da gestão, feito por Al Ries e Jack Trout, que é o posicionamento. Quando você vai atuar em algum mercado, primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte: como é que eu quero ser visto nesse mercado? Que imagem, né? Você tem que se perguntar, que imagem você quer construir? Na qualidade a gente chama isso de visão. Como eu quero ser visto. Mas aí tem aquela linha da empresa, né? A imagem da empresa como um todo e a imagem dos produtos, dos serviços. Como é que você quer ser visto? Porque essa pergunta vai balizar todo o trabalho que você vai construir e confiança. A questão da imagem, pessoal, a imagem, tá? O que é uma imagem? Você precisa criar percepções
de atributos e benefícios da sua empresa, dos seus produtos, dos seus serviços. O cliente compra qualquer coisa para resolver o problema dele. Ele não compra para te agradar, ele não compra para te enriquecer. Ele compra para resolver um problema dele. Então você tem que ser um grande solucionador de problemas. Hoje o que se fala de dores, as dores, está na moda falar nas dores. Na minha época, né, do mestrado, eu terminei em 2003, a gente falava, e eu achei até legal esse negócio das dores, eu acho muito legal. Isso tem a ver com o que os clientes querem, as necessidades e desejos. As necessidades e desejos hoje chamam as dores. Simplificado. Mas a linha de pensamento é a mesma. Então é importante você entender o seguinte: a sua empresa, né, os seus produtos, os seus serviços, resolvem quais necessidades e desejos. O seu cliente compra o quê? Definiu isso, certo? O que esse cara valoriza? Como é que ele se comporta? Como que ele compra? Você tem que entender isso tudo. A partir daí, você fez o entendimento, você analisa o que a concorrência oferece para esse cara. Quem está no seu mercado vai te atrapalhar? Trabalha como? Então você tem que fazer essa leitura. Uma vez que você entendeu isso tudo, você pensa assim, beleza, então eu quero estar na cabeça do meu cliente de que maneira? Aí você cria o seu posicionamento, conquistar uma imagem clara e distinta dos concorrentes na cabeça do seu cliente. Uma vez que você pensou isso tudo, o que você quer, o que você faz? Você começa a contar uma história. O que é a comunicação? Né? Porque o pessoal acha que o marketing é comunicação. O marketing é toda essa estratégia de mercado. A comunicação, ou as ferramentas, que a gente chama do P de promoção, que é o mix de comunicação, são só ferramentas que vão fazer você contar uma história. E aí você começa a contar uma história, quem é você, o que você se propõe, quais são os problemas que você resolve, como você resolve. Né? E a partir daí, o mercado começa a te perceber através dessa comunicação. Então é importante entender, igual eu sempre brinco, né? Eu sempre mostro. Ontem mesmo eu estava conversando com um grande empresário lá em Cabo do Cajuru, e ele, mas o que você faz? Eu falei, eu faço desenvolvimento empresarial. Eu transformo o dono em empresário. O dono toca a empresa, o empresário administra. O empresário se preocupa com o número, o empresário se preocupa com as pessoas, o empresário se preocupa com o mercado, o empresário ele pensa num posicionamento, é uma perspectiva muito mais ampla do que ser dono. Aí eu virei para ele e falei, aí mostrei para ele as coisas todas e tal, ele gostou muito, concordou. Falei, e outra coisa, você não corre risco comigo. Eu tenho uma cláusula no meu contrato, no contrato de empresas, que se eu não gerar resultado, para me pagar, eu devolvo o dinheiro. Então, qual que é seu risco? Então, por que eu estou dando esse exemplo? No meu negócio, no Doutor de Empresas, uma das bases é oferecer segurança para o cliente do investimento dele e garantir que ele vai ter resultado. Aí um começa a falar com ele, Ricardo, Doutor de Empresa, ele dá resultado mesmo. Né? Um começa a falar para o outro, falar para o outro. Então, é importante que você entenda isso. Você quer falar o que para o mercado? E como você vai falar? Aí pega as ferramentas de comunicação. Cada pessoa, o seu cliente, ele se informa através de várias ferramentas. Então, você mistura essas ferramentas para ser visto. A partir daí vem a venda. Por isso que é um sistema, né, Léo? Ô, Ricardo, você está fazendo uma coisa que está na Bíblia, sabia, né? A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, quando você garante o resultado, você está falando que tem obra também, não é só conversa, não. Porque tem, né, o negócio, teoria, todo livro tem, tá cheio de teoria aqui atrás. Cheio de teoria, tirar essa teoria dali, e fazer ela acontecer, isso é para quem sabe, isso é para quem é bom, para quem já tem história, né, para quem já tem obra.
Então, eu acho que esse é sim um caminho. Você tem que convencer o seu cliente que o que você vai fazer vai dar resultado. Sim, É, é, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, mais do que tudo, é ganhar autoridade no mercado. sim. Entendeu? Você tem que convencer as pessoas de que você tem sim uma competência que merece ser adquirida, ser usada mesmo por ele, né? Porque o nosso papel de consultor, ele é de facilitar a vida do empresário, né? Ele é de ganhar tempo para ele, porque o que ele poderia fazer numa sala de aula, buscando conhecimento, a gente já traz pronto. A bagagem que ele poderia ter com muito tempo, nós já trazemos também. E aí É, a gente ganha tempo com ele. Léo, e pegando esse gancho, independente de ser consultor ou não, você tem que criar, né, um clima de confiança com o seu cliente, porque o seu cliente, seu prospect, seja lá que nome você quiser dar, mercado-alvo, público-alvo e etc, etc, você precisa mostrar para ele a sua competência. Então, né, eu lembro, na minha época de pós, de mestrado, né, eu lembro muito de estudar, principalmente, logicamente, o Kotler, né, e eu fui aluno do Mauro Calista, que era o cara que revisava tecnicamente o Kotler no Brasil. Então, tinha uma coisa que falava o seguinte: tornar perceptível aquilo que você faz. Não adianta você ser ótimo para você mesmo. Você é ótimo para você mesmo e ninguém sabe. Então, se a sua empresa é ótima, mostre isso. Agora, o seu cliente ou o seu prospect, seu mercado-alvo, só vai comprar se confiar de você. Por isso, quando eu falo contar uma história, é contar uma história mesmo, é quem é você, prove que você é bom ou é ótimo, garanta o que você faz, dê assistência ao cliente em todos os momentos, certo? Cuide da sua equipe, ensine valores para a sua equipe nesse sentido, para que ela cuide do seu cliente. E aí você começa a chamar atenção. Eles começam a te experimentar. Então, por que eu estou falando isso? Porque o pessoal, né, o nosso tema é como é que eu vou vender na pandemia ou pós-pandemia. É muito simples. O cliente, nesse período que ele ficou parado aí, né, e a pandemia está chegando ao fim, essa Se invenção Deus quiser. louca aí, mas não vamos entrar nesse assunto, né, nessa doideira. Mas a questão é, né, até outubro, todos os adultos estão vacinados e já entrando nas crianças, e os estudos já mostram que as crianças pegam menos, quer dizer, essa coisa está acabando. Só que nós tivemos 1 ano e meio agora, 2 anos, podemos chegar, de reflexões, onde o cliente ficou muito seletivo e teve muito tempo para se informar. Essa é uma coisa muito importante, certo? Então, o que acontece? Se você, nesse momento, não for mais agressivo nessa história que você tem que contar, em quem é você e ganhar confiança, e né, investir muito nisso, terminar de ajeitar a sua estrutura e ter uma estratégia mais agressiva de mercado, você não vai vender. Porque todo mundo agora vai acelerar na venda. Então entenda que todo o sistema, você cria essa imagem, né, consistente, vai contando a história, o cliente vem, aí entra a venda. Aí entra o momento da verdade, né? Que o Disney falava, o momento mágico, o magic moment. E aí você tem que estar com os detalhes muito arrumados, porque o cliente vai te comparar o tempo todo e vai ficar de olho nos detalhes. Ô, Léo, o Disney, foi feita uma pesquisa lá na Disney, não sei se você tem aquele livro muito famoso, né? Nos bastidores da Disney. É. Foi feita uma pesquisa. O que chama mais atenção na Disney? O que surpreende o cliente? Você sabe o que é que deu, Léo? Não, o que que deu? Porque todo mundo pensa assim, é o sorriso do Mickey, né? É o sorriso do... É o Pateta, é aquele desfile que é lindo. Ou os brinquedos maravilhosos. Ou aqueles jardins perfeitos. Não deu nada disso. Sabe o que é que deu? A limpeza dos banheiros.
As pessoas Legal, hein? falavam assim, lá é tão impressionante, é tão maravilhoso que o banheiro é mais limpo que o da minha casa. Por quê? Isso é Porque respeito. ter atrações legais, ter personagens simpáticos, ter parques lindos, brinquedos maravilhosos, isso é produto esperado. Todo mundo É. já espera encontrar isso. O que o sujeito não espera encontrar é um banheiro mais limpo que o da casa dele. E até hoje nós vamos em grandes shopping centers e os banheiros estão fedendo no Brasil. Então, por que, que o Brasil é o país das oportunidades? Porque tudo aqui é tocado. As pessoas não estão atentas a detalhes. As pessoas não garantem nada. O cliente é um chato. O empregado, nem o colaborador, é um chato. Ele Ô, reclama o tempo Ricardo, inteiro. Então, quer dizer, isso é muito doido. Você não vai vender sendo assim. o problema, sabe o que que é? Tem muita gente que acha que a fachada é mais importante que o conteúdo, Hum, entendeu? E tem gente que compra pela fachada. Então a gente tem que saber exatamente. se vender mesmo. Eu outro dia fiz um curso de oratória, muito bom, por sinal, com a Deise Jardim, e no final ela perguntou por que, que você acha que a oratória é importante? Todo mundo fala, para vender mais, para vender mais. Eu falei, não, não é para vender mais. Eu tenho que saber falar melhor do que o outro, é para dar uma oportunidade ao meu cliente de ter o meu produto que é bom. Porque se o meu produto é bom, mas eu não consigo convencê-lo disso, o picareta está fazendo isso melhor do que eu. É. Então não é para mim, não. Eu não estou fazendo oratória para ganhar mais, não. Eu estou fazendo oratória para ser mais claro nas minhas colocações, Ô, para Léo, dar a ele a essa oportunidade. isso E que você está aí, falando é uma verdade absoluta. Hoje eu estava, né, conversando com a doutora Isabela, ela está até nos vendo aí, né? Um beijo, quem me deixa bonito. O que que eu percebo, por exemplo, no meio dos dentistas? A gente está vendo um crescimento aí de clínicas populares. Tudo quanto é esquina hoje tem uma clínica popular. verdade, E são clínicas com estruturas extremamente simples, com dentistas recém-formados. Ou seja, o paciente, na maioria das vezes, é um rato de laboratório. E são clínicas que fazem muito marketing, então elas vivem cheias. E aquele bom dentista bem formado, etc e tal, enfiaram na cabeça dele, erroneamente na academia, muito erroneamente, pelos conselhos, muito erroneamente, que ele não pode fazer marketing, que é antiético. É antiético você mostrar para o seu cliente que você é bom. Eu nunca vou entender isso, Léo. Pessoal, o Léo é foda na qualidade. No Brasil deve ter 10 caras igual o Léo. Você quer qualidade na sua empresa? O Léo é foda. Você quer resolver o problema de gestão da sua empresa? Fazer vender mais, resolver os seus problemas? Fala com o doutor de empresa, eu sou foda. Se eu não gerar resultado, eu te devolvo o seu dinheiro. Aí o dentista, ele não pode falar que ele é foda, que ele tem uma estrutura bacana, que ele é bem formado, que ele só usa material de primeira, porque é antiético. Antiético é não mostrar para o cliente que você é bom. Né, Léo? Ricardo, eu vou te falar que tem hora que a ética atrapalha, tá? É Porque exatamente. a gente não pode falar mal do outro, mas o outro tá falando. É, Porque o picareta ele não tem limite, não, cara. O cara, quando ele é ruim, ele faz o que for exatamente. para vender, Não tem um entendeu? perdão. Então, mas nós não. A gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, eu acho que tem hora para tudo, tá? Para mim, se é ruim, é ruim. Se é bom, aí a gente tem que bater pau. E aí, eu vou te falar que a gente tem que saber conquistar o cliente. Lá na PNL, eu também sou especialista em PNL, tem uma dinâmica que eu acho muito bacana, que para mim é vendas, tá? Mas ela chama assim, a dinâmica da influência da pessoa. E ela se baseia no princípio de Arquimedes, da alavanca. Tá? Então ela fala o seguinte, que para você influenciar pessoas, e eu acho que vender é influenciar a pessoa a comprar um produto que todo mundo tem, né? Apesar de uns terem melhor e outros piores, no meu negócio e não no do vizinho. Então ele está sendo influenciado a fazer essa compra comigo e não com o outro. E aí
Essa teoria fala o seguinte, que influenciar pessoas nada mais é do que alavancar a motivação dela em busca do objetivo que também é dela. Quer dizer, ela tem uma dor, né, que é o que está se falando muito hoje, e eu vou dar o remédio para a dor dela, mas não é o que eu quero, é o que ela quer. E Sim. o princípio de Arquimedes, né? Arquimedes falava que se você me der um ponto de apoio, eu desloco o mundo. Ele se baseia em 3 pontos. O primeiro deles é modelagem. Você tem que conhecer, e você falou isso muito bem no marketing, né? Você tem que conhecer o seu cliente para descobrir qual é a dor dele. Modelar o cliente, entrar no modelo de mundo dele para saber qual é o produto adequado para ele. Aí você tem que falar a língua dele, porque se ele não te entender, ele não vai poder comprar, e você tem que ser aceito por ele, que é o rapport lá da PNL. Cara, se você tem essas 3 coisas, tem que dar certo. Você É. tem um E produto aí, bom, você Léo? se comunica bem, você tocou na ferida dele, tem que funcionar. Pois é, aí entra, pegando esse gancho seu espetacular, de uma coisa que eu sempre falo. Você fez todo o trabalho de marketing, atraiu, o sujeito veio até você. É a hora do momento da verdade, o Magic Moment, que você está frente a frente, né? Seja aqui no online, seja lá pessoalmente no seu negócio. E é a hora de fazer o quê? Fazer o que o Léo falou. Você conseguir conectar com o cara para resolver as dores dele. Aí a maioria dos vendedores começa a falar na cabeça da gente, até a gente ficar tonto. Então, pessoal, deixa eu te ensinar uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos de vendas, de atendimento. Vender não é falar, vender é ouvir. Vou falar de novo. Você Vender tem razão. é ouvir. O cliente vai lá resolver um problema dele, ou alguns problemas, né? As dores, que aí a gente, na minha época, né, mais uma vez, chamava-se necessidades e desejos. Você tem que ouvir o que o cara quer. E antigamente tinha uma máxima que falava assim: o bom vendedor vende o que ele quer. Besteira. Você tem que vender o que o cliente quer. Você tem Você que vem de uma vez entender. só. E aí você tem que ser capaz de traduzir o que ele quer e surpreendê-lo. Aí sim, conquistá-lo de uma maneira que você consegue vender até além do que ele quer, dentro do que ele quer. Ô, Agora, Ricardo, não pratique a empurroterapia, é. porque ele fica com raiva de você e nunca mais ele volta. Ô, Então, se Ricardo, você fizer esse rapport do Léo, escute, ó, você tem 2 ouvidos e uma boca. Vender é ouvir. 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca. É. Receber muito mais para fazer muito menos. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa que é muito antiga, muito velha. Você vai lembrar disso. Você já ouviu falar de Amway? Ô, Léo, não era nascido, não, mas já ouvi falar. Lógico que você era nascido. Eu lembro que eu estava em casa uma vez, Eu imagina fui um naquilo, amigo meu. eu fui em convenção na EMA, era um barato, o sistema era um barato. Pois é, mas vai escutando, você vai concordar comigo então. Chegou um amigo meu que morou no prédio. Crescemos juntos, 15 anos era balada junto, saía junto, né? A vida era a turma toda junto. O cara me chega na minha casa de terno e gravata. Eu não tava tomando banho, né? Esperou um pouquinho, eu não ia sair e botar um terno por causa dele, né? Até porque a gente não tinha combinado de sair para lugar nenhum. Aí eu botei um jeans e uma camisa mais social, mas, né, descontraído. E meu jantar estava pronto. Então eu falei, ó, vamos comer. Não, não vou não, tá, não sei o quê, mas então deixa eu comer aqui rapidinho, a gente dá uma volta. Eu achei que a gente ia para um boteco, algum lugar. E aí o cara vai e me leva para o All Bar, que era o bairro, o bar chique da época, né? Eu falei, bora, né? Vamos para o bar. Aí chega, eu vou jantar. Eu falei, cara, eu acabei de jantar. Eu falei, não, mas me ajuda, me acompanha aqui, estou te convidando. Eu falei, não, cara, eu acabei de jantar. Vou pedir lagosta. Opa, lagosta é bom, né? Comi a lagosta do cara, né? Aí comemos a lagosta, e ele falando do multinível dele e tal, não sei o quê. E aí no final o cara me dá uma fita cassete, você lembra disso? Da Pronet, né? Lepronete. Aí eu peguei a fita cassete, levei para casa e escutei. Você sabe o que estava na fita? O cara botou um terno e gravata, foi na casa na empresa do empresário, chamou ele para jantar, levou ele para um restaurante chique e deu lagosta. Porra, cara, o cara fez igualzinho estava na fita. Mas deu tudo errado.
Você sabe por que ele deu errado? Ele não foi de terno e gravata porque ele, né, porque tinha que ir de terno e gravata. Ele foi de terno e gravata porque o cliente dele usava terno e gravata. A percepção dele em relação ao cliente era terno e gravata. Ele convidou o cara para jantar porque estava tarde. Depois do serviço, o cara ia jantar mesmo. Falou, vamos jantar? Vamos. Ele levou no restaurante chique porque era o restaurante que o cara gostava. E ele pediu lagosta porque ele sabia que era o prato que o cara gostava. Cara, na minha situação, ele foi na minha casa, um dia normal, podia ir de jeans. Podia me levar para um boteco, tomar uma cerveja, comer um filé palito, que ia ser muito melhor. Entendeu? Ele ia fazer exatamente o que estava na fita, mas não é, é, Dentro da cópia. sua realidade. Ele ia aplicar o conhecimento da fita, que era muito bom, tá? Mas dentro de uma realidade e não dentro de um texto. E o problema é esse. E outro dia, um aluno meu me convidou para ir numa reunião de um desses multiníveis por aí, né? Desses novos. Não vou falar nome, não. E aí, cara, eu dei uma palestra para eles. Eu fiquei chateado, porque como eu não era do negócio, depois o cara que era o dono do negócio lá achou ruim, até pediu, né, para eu sair. Mas tudo bem. Antes disso, estava eu com 3 caras grandes lá dentro. E o cara, e eu, mais 2 caras novatos e os 3 caras. E um deles começou a querer vender para mim. Mas sabe o que o cara fazia? O cara olhando para cima, soltou o discurso, pegou a fita, olhou para mim, não olhou para os outros dois. Né? E aí, eu já né, para mim não adiantava nada, mas eu percebi que os outros dois não estavam interessados. E aí, o que eu fiz? Eu entrei na conversa e eu trouxe os caras para o negócio. Na verdade, quem vendeu fui eu. Né? E o cara ligou a fita, é como se você pega, né, o disco, bota para rodar e não se preocupa mais. Não funciona assim, cara. É 2 olhos, 2 ouvidos e 2 narinas. É muito mais recepção do que ação. O cliente sempre tem razão. Se você não focar nele, você não vai saber para onde atirar. Se Léo, você não souber a dor dele, você vai vender coisas que ele não precisa e não vai vender. e é muito simples, quer dizer, olha para você ver uma coisa. Eu fico muito impressionado com isso, porque a gente compra, né? Todo dia a gente compra alguma coisa. Né? O tempo todo. E Querendo ou vende, né? não, por fazer o que a gente faz, não tem como a gente não observar, né? Aí eu fico olhando aquele negócio e é impressionante a falta de conexão, né, das empresas, dos vendedores, né? Porque o vendedor ele representa, ele é a empresa, né? Por isso a gente sempre fala, cuide da sua equipe, porque a empresa não, você não é só você que representa a sua empresa. Na maioria das vezes a sua equipe representa muito mais que você, porque você tem várias pessoas representando a sua empresa. Aí eu fico olhando, observando a falta de tato, a falta de olhar para o que o cliente quer, que assim, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu vi uma situação agora, para você entender, eu estou com um carro que eu tenho 2 automóveis, um deles está com defeito, um bateu, um me bateram, me arrebentaram o para-choque, e é uma burocracia danada para resolver com a seguradora. O sujeito entrou na minha traseira e me jogou no carro da frente. Então quebrou meus 2 para-choques, ou sanduíche. E a seguradora é uma burocracia absurda. Hoje eu liguei para lá e falei assim, é que não é mais fácil a gente fazer o orçamento, aí vocês me fazem uma proposta, eu mando arrumar em qualquer lugar e resolve isso, do que ficar essa porrinhação. Não, não que o senhor tem que abrir o processo, não sei o quê, porque enquanto não abrir o processo e não analisarmos, nananã, então, quer dizer, nunca pensando em resolver o problema do cliente, resolver o problema deles do jeito que eles acham que está certo. E o outro carro meu deu um defeito, um carro importado, deu um defeito, sei lá, na rebimboca da parafuseta eletrônica. Eu entendo disso igual você entende de motor de helicóptero, né? Eu levei para uma oficina, meu carro ficou parado lá quase 20 dias, e hoje me falaram que tinha que ir para uma outra oficina.
E o carro está custando andar, que ele está andando, dando tranco, ele está com ataque epilético, assim, porque é um problema eletrônico que está afetando. E não, aí eu fiquei pensando, porra, esse cara não poderia ter me dado a ligar, olha, cara, não é para mim, eu vou mandar encaminhar para o cara, já que você está com o seu carro há 20 dias. Eu vou mandar lá o cara amigo meu, ou ele poderia ter chamado o cara, alguém do cara, e falado, oh, faz um diagnóstico aqui para mim, não sei o quê. Então, Léo, eu fico olhando isso, aí eu falei assim, não, eu tenho que pagar alguma coisa aí por esses dias. Não, não preocupa não. E se ele me arruma o meu carro e me pede 2 pau, eu teria pago, porque eu quero é o carro andando. Eu não aguento mais isso. Então eu fico olhando isso, o seguinte, realmente as empresas estão preocupadas com os clientes? Sabe? Ô, Ricardo, Realmente as empresas. Realmente, gente, você já parou para pensar a quantidade de venda que você perde na sua empresa por não dar atenção ao cliente? Ricardo, Ricardo, eu passei duas, vou te contar duas raivas, meu. Uma tem muito tempo. O cara me bateu, eu saí eu estava na FUMEC, eu estava estudando, pô, né? Curso de administração, então eu tinha 20 e poucos anos. E eu desci a contorno, o cara simplesmente entrou na Rua Lavras, que não podia entrar, porque ele estava na contorno também, e eu, né, não percebi, e ele me deu uma fechada e me jogou no meio-fio, no canteiro central. Eu anotei a placa, no dia seguinte eu estava na casa dele, né, porque eu tinha como descobrir, né, o cara assustou. E aí, desculpa, porque minha namorada machucou, ela não machucou não, e eu também não machuquei, dei graças a Deus por isso. E aí acabou que eu cobrei, tinha seguro, filha da mãe. E aí o seguro me enrolou 2 meses. 2 meses, cara, para receber. E eu fui, né, ferrinho de dentista, né, eu fui lá no fundinho e recebi. Eu sei que um tempo depois estava eu dando uma consultoria no Ceasa, e estava lá o corretor de seguro sentado dentro da loja de um dos diretores do Ceasa, e ele, todo mundo conversando, e o cara contando, eu te conheço. Aí ele falou, Diogo, você não tem uma corretora de seguros de carros ali perto do outro? Tem. Pois é, só. Um cliente seu bateu no meu carro e evadiu-se, fugiu. Ele, não sei o que. Aí, como estava, né? Eu tava do lado do diretor, né? E aí o cara, porque o tio dele é meu amigo, não sei o quê, é amigo do meu tio. Eu falei, não, cara, eu sou aquele cara que o seu cliente fugiu. E aí eu dei a nele, falei assim, pô, cara, você não, você foi muito gente boa comigo. Não foi ele mesmo, picareta, né? Mas aquela corretora nunca mais. Os caras simplesmente me enrolaram. Aí a resposta do sujeito. Não, porque você era terceiro, e o terceiro é assim. Porra, cara, é o que você está falando, bicho. O terceiro é o cara que tem que ser bem tratado, porque o outro já está lá dentro. O outro já é cliente. O terceiro é um cliente potencial. Entendeu? Então, não dá para você não atender o seu cliente. Não dá para você atender o seu cliente potencial. Você perde uma oportunidade de venda. E aí, a outra, foi há pouco tempo, cara. Eu tinha um carro, né? Eu vendi esse carro, não quero mais dele, né? Quebrou a carcaça da caixa de embreagem, da caixa de marcha. Quebrou a carcaça. Sabe o que eu fiz para quebrar a carcaça? Eu tirei de primeira e tirei de segunda e joguei primeiro e acelerei. Eu nunca vi isso. Aí eu entrei no site da montadora e aí falei assim, sua situação nos preocupa, mande na concessionária. Aí eu levei numa concessionária, sabe? Cara, eu nunca vi um descaso tão grande. Eu fui gerente de concessionária, tá? Eu sei o que é ser gerente. O cara não me atendeu, aliás, o cara não se envolveu com o problema e delegou para o chefe da oficina. O chefe de oficina arranhou meu peito de aço e falou que o carro tinha tido mau uso, por isso tinha quebrado a carcaça. Cara, peito de aço é para tomar pancada, não tem isso não. E aí, mesma situação sua, eu brigando, opção do carro, então, eu acabei tirando o carro. Tá? Os caras me cobraram 9 mil, eu paguei muito menos. Eu tirei o carro, e o pior de tudo não é isso não. Quando eu tirei o carro, levei lá um perito para avaliar o carro, o cara falou, pô, o único problema que eu podia constatar aqui é que quebrou uma peça dentro da caixa e expandiu.
Mas não, a caixa estava andando, o carro não parou, não. Eu parei porque estava dando barulho estranho. E aí, na hora que eu busquei o carro, que eu estava chateado, a menina me deu um print de uma tela falando que a montadora não reconhecia a garantia, realmente a garantia por tempo já tinha passado, mas eu tinha pedido garantia de vício, que é diferente, mas que se ele quisesse podia me fazer uma concessão. Ele não fez. Eu já estava puto, fui embora. Entendeu? Sabe o que aconteceu? O cara, eu não quero mais esse carro, né? Recompra no, tá? Renault, nunca mais. O, o gerente se omitiu, o chefe da oficina perdeu 9 mil, porque se ele fizesse a concessão, quem ia pagar para ele era a montadora. Ele ia fazer um serviço, ele deixou de ganhar o serviço e pior, cara, eu estou falando mal dele agora. Não vou falar nome aqui, não por causa da ética, né? Que nós já falamos. Mas, cara, tá errado, bicho. O papel do gerente, o papel do profissional não é fugir dos problemas, não é salvar a empresa dos problemas, é atender o cliente e quando tiver que pagar, tem que pagar, defender quando o não tiver, não cliente, né? tem. Isso é Defender o falta de cliente. profissionalismo. Então, é isso, essa é a questão, pessoal. Se você quiser vender, né, pós-pandemia agora, então é importante você estar atento a esse aspecto. Você precisa criar todo um sistema, né, mercadológico aí, de marketing para trazer o cliente, mas se preocupar com isso, pré-venda, venda e pós-venda. Porque você fez todo o trabalho de pré-venda ali, no marketing, para trazer o cliente, fez todo o seu planejamento de números, de metas e etc., né, pensou no seu portfólio de produtos ou serviços, etc. e tal, o cara veio, o momento da verdade é fundamental na venda, que vender é, né, ouvir, não é falar, e no pós-venda, que a chance que você tem de conquistar um novo cliente ou de reforçar a imagem que você construiu. Pesquisas mostram que um cliente que teve um problema e foi muito bem atendido, ele é mais satisfeito que um cliente que nunca teve um problema. E Por quê? Porque confia. você contou uma história, o cara acreditou em você, veio para sua empresa, comprou o seu produto, seu serviço. Ele teve um problema, você o atendeu muito bem, ele fala, realmente eu posso confiar em você, eu posso confiar na sua empresa. Agora, se você não faz isso, e não interessa se é um terceiro, você se arrebenta. Por quê? Você era o terceiro, Léo, nessa situação. Mas o cara que é o cliente pensa assim, ué, mas amanhã eu posso ser o terceiro. E se eu for o terceiro, ele vai me enrolar. Então, quer dizer, a gente Ô, tem que Ricardo, parar, maximizar lucro para maximizar satisfação. E se você maximizar a satisfação, você maximiza lucro. Por quê? Porque coisa boa o cliente paga mais caro. É tão ô, simples assim. Ricardo, ô, Ricardo, eu aprendi que o que é bom a gente só faz uma vez, o bem feito a gente só faz uma vez. Entendeu? E volta. E tem uma frase que eu já escutei da sua boca, que eu acho que você está corretíssimo, que isso como é que fala? É um impasse que eu tenho, e eu acredito que você também tenha com os empresários, é que empresa não foi feita para dar lucro, empresa foi feita para atender cliente, dar É, lucro como consequência de um trabalho bem feito. lucro é Entendeu? O consequência. lucro tem que ser consequência, não objetivo. E é isso que nós estamos falando aqui, cara. Seja bom, atenda seu cliente, faça o que é certo, né? É. E aí, meu amigo, tem que dar certo, porque as pessoas gostam disso. Ô, Léo, eu vou começar um trabalho agora, que eu estava fazendo umas análises e tal. O resultado dessa empresa está muito ruim e ela vende, o preço dela é metade do líder de mercado. E ela não consegue vender. A minha primeira ação vai ser aumentar o preço. Sabe por quê? Se o Porque mercado comporta, a empresa está com cara de produto vagabundo, com cara de cópia. Porque a distância está grande demais. Então, as entendi, pessoas entendi. não entendem o sistema de marketing e vendas de construção da imagem, né, e de você ter a venda como consequência, né, que já dizia Drucker, o objetivo da empresa é criar clientes, né, e o Kotler falando, o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua.
você cria um sistema tão bom que a venda é consequência, mas essa consequência tem a ver com como é que você cria, né, toda essa oferta, essa proposta de valor que enche os olhos do cliente. E aí eu dou a dica. Às vezes vender barato demais, sabe o que você está fazendo? Você está matando a sua venda. Porque o que é barato demais, o cara desconfia. Ele olha e fala assim, epa, epa, epa. Esse negócio não vale nada, não dura nada. Então, você tem que tentar realmente criar uma imagem consistente, misturando bem o mix de marketing, um bom produto, um bom, né, serviço, um preço condizente, uma comunicação criativa, uma distribuição que o produto fique à mão do cliente, dentro de quem é esse cliente, do que ele quer. E quando ele chegar, escuta, customize e entrega. Agora, para com essa enrolação, para com essa maximização de lucro, para com essa empurroterapia. Porque quanto mais você vender o que ele quer, mais satisfeito ele fica, mais ele fala para os amigos, mais ele te recomenda, mais ele te avalia bem. E o contrário eu gosto de falar que você só tem certeza que você vendeu bem quando você vende pela segunda vez. Sim. Uma venda só, né? Manda um abraço agora para o Paulo e para a Jéssica do Itachi, lá em Cláudio, um espaço japonês lá delicioso. Eu comecei a trabalhar com esses meninos, os meninos estão encantados, eu fechei 8 contratos depois com eles. Por quê? Além do Sérgio e a Letícia lá de Afeto, de Carmo do Cajuru, que são de Cláudio, quer dizer, as pessoas são satisfeitas demais. Fala, estou com um problema. Cara, liga para o Ricardo que ele resolve. Liga para o Ricardo, liga para o doutor de empresa. Ou seja, é isso que você tem que fazer. Aí, Léo, sabe o que eu estou precisando? Sabe o que eu estou tentando fazer para vender? Só atender o telefone, porque os caras estão ligando naturalmente. E a coisa vai acontecendo. Por quê? Porque a entrega é bem feita. Agora, a entrega bem feita é produto esperado, é a minha obrigação. É a minha obrigação. É isso que as pessoas não entendem. Para a maioria, o cliente é um chato. Gente, eu estou vendo agora, pegando só para fechar esse raciocínio, eu estou vendo o que estão fazendo com o Cruzeiro, e eu entendo, eu fui repórter de futebol, meu pai foi comentarista uns 20 anos, e eu sou vascaíno e cruzeirense, então você imagina o clássico da segunda divisão. Você pega clubes igual o Vasco, o Cruzeiro agora, o que estão fazendo com isso, é porque com essas grandes agremiações, e a turma do Galo está rindo muito, a hora de vocês vai chegar, eu entendo bem disso, calma, 1.2... Eles não vão conseguir chegar perto dos troféus, não. 1.2 de dívida não é fácil, não. Mas a questão é, eu fico olhando isso, é um total descaso com o cliente. Sabe? Esse menino, presidente do Cruzeiro, ele já perdeu a gestão da empresa há muito tempo e insiste em ficar. Já se tornou persona não grata. Por quê? Porque não estão nem aí para o cliente. A torcida é o cliente que se dane. Isso é o grande exemplo da filosofia brasileira. Sabe? Por isso, pessoal, sabe o que acontece no seu negócio, no seu mercado? 80% dele pertence às multinacionais. Sabia que 80% do seu mercado está na mão das multinacionais? Sabia que você só fica com a sobra? Você sabe por quê? É no nível de profissionalismo. O brasileiro não administra, o brasileiro toca a empresa. O brasileiro não tem sistema de venda. E aí acontece o que acontece. Ô, Ricardo, deixa eu puxar um pouco lá da gestão. Você falou uma coisa aí que é a coisa mais importante do mundo. Entendeu? Lá na gestão a gente fala de níveis hierárquicos. Tem uma pirâmide, estratégico, tático, operacional. Nessa pirâmide a gente fala o seguinte, que a responsabilidade vem de cima para baixo. Porque quem está lá em cima é que contrata, que define, que estabelece meta, que faz tudo. Mas a força está lá embaixo, cara, porque quem produz é o operário. Sim. Quem é que está abaixo do operário? Quem é que tem mais força que o operário? É o cliente. É o cliente, cara. Se a torcida estiver junto do time, ela banca o prejuízo. Mas os caras não estão nem aí pra gente. Aliás, você quer saber mais? Não é os caras, não. Isso começou com uma meia dúzia de jogadores que jogaram o time para a segunda divisão.
que não estavam nem aí para os torcedores deles. Porque uma coisa é o assalariado, que depende do salário dele para o mês, falar que não recebeu e que está apertado. Outra coisa é um cara que, se tivesse aqui fora, não estava ganhando o que ganha lá dentro, e que o que tem guardado sustenta para o resto da vida falar que não está recebendo e não está errado. E os caras simplesmente, ao invés de dar sangue e ganhar e defender, não, fizeram, né, chantagem. Cara, desculpa, mas isso para mim é molecagem, entendeu? Então, eles começaram a não olhar para o torcedor, porque não era para o time, era para o torcedor. Pois Porque é, quem vai lá ainda. bater palma e bota dinheiro lá somos nós. E aí, para você ver hoje, dia desse eu tava com meu filho, Guilherme, a gente é muito amigo, meu filho de 26 anos, a gente estava trocando uma ideia, e ele estava me falando uma grande verdade. A meninada hoje está muito mais ligada em jogos eletrônicos, nos joguinhos, ou mesmo até em times internacionais, tipo o Real Madrid, do que no futebol brasileiro. Aí qual que é o efeito disso do longo prazo? Meu avô, olha para você ver, o efeito de longo prazo. Meus filhos, né, eu nunca fui dono dos meus filhos, eles têm total liberdade, vivem do jeito que Isso eles é querem. bom. Aí o meu avô era vascaíno, o meu pai é vascaíno, eu sou vascaíno, meus filhos, um é cruzeirense e o outro é americano. Não quiseram o Vasco nem como segundo time. Por mais que o Vasco tenha 2 Libertadores, Copa do Brasil, 4 brasileiros, etc., etc., estádio, mais de 100 anos, primeiro time que colocou negro para jogar, oficialmente, etc., como é que eu convenço meu filho a gostar de uma coisa que não tem atratividade nenhuma? Ela, passou. Entendeu? Então, é isso que as empresas precisam entender. Se você não tem atratividade, você não vai vender. Ou vai vender baseado em preço. Baseado em preço, sabe o que acontece com a sua margem? Ela é isso aqui, ó. Você fica refém de volume. Se você ficar refém de volume com margem baixa, se cair seu volume, em 90 dias você está quebrado. Então é isso que os caras não entenderam. Ou você cria um sistema de venda, que aí entra Ricardo, marketing, vendas, ou você não vai vender. É tão simples assim. Ricardo, vou te dar um exemplo. Assim, esse exemplo eu gosto dele porque o ruim vende mais caro que o bom. Sim, Você já viu isso? sim. Você compra uma calça hoje de marca, rasgada, poída, amassada, entendeu? Desbotada, por 500, 300 reais. 300, 400, 500 reais. E você compra ali na Santos Dumont uma calça perfeita por 20, 30 reais. Por quê? Porque não é a calça, É o conceito. entendeu? É o conceito. É o que a empresa conseguiu criar. E É eu o que a estou te empresa falando que é sério. representa, né? Os caras fazem a calça perfeita, depois joga ela com pedra ali para amarrotar, para rasgar, para puir, corta e vende muito mais caro. Então não é produto, cara, é satisfação. Porque o cara que está comprando, ele não está comprando uma calça, ele está comprando um estilo, ele está comprando um símbolo. É. Entendeu? Agora, se a fábrica, se a pessoa não criar esse conceito, que é o que nós dois estamos fazendo, nós temos que fazer, se nós não tivermos autoridade com as pessoas que vão nos contratar, nós não existimos. Né? Descartes falava que é penso, logo existo. Eu já prefiro falar que é participo, logo existo. Se você não dá É. a cara a tapa, se você não mostra quem você é, cara, é livro bom na prateleira. E aí, Tá? pegando essa linha, Léo, eu complemento com o seguinte, né? Crio confiança, logo vendo. Tá? Por Crio aí. confiança, logo vendo. Ninguém vai comprar de você se não confiar em você. Entenda, é isso que as Eu pessoas têm perdi. que entender. Contar a Oi, cara. história não é simplesmente falar bonitinho. Falar bonitinho faz curso de oratória, você aprende a falar bonitinho e fazer pose na frente da Tem que câmera. ter conteúdo. Ô, Agora, você Ricardo, tem conteúdo, você realmente resolve o problema do cliente? Ou fica igual aquele personagem que eu até conheci quando eu morava no Rio, Somebody Love, amado. Marilone, amada Berta. Esse vídeo do Somebody Love. Ô, Ricardo, mas isso é sério, Ricardo. Deixa eu te contar uma história minha.
tá? Léo, só um dia, como é que nós estamos de tempo aí? Você que é o Cara, menino. 6 minutos. É rapidinho. Vou contar uma coisa importante rapidinho. Eu mudei minha vida, né? Eu trabalhava CLT e tal, e aí, aliás, eu era consultor, fui para CLT e quis voltar. No começo da pandemia, eu dei uma guinada, entendeu? Começou a dar certo e aí travou. E aí, nessa época, por causa da pandemia, nessa época, uma amiga, a mãe do coleguinha do meu filho, me ligou e falou assim: Leopoldo, eu estou precisando de um consultor para falar de mudança. Você fala? Eu falei: falo, já fiz isso muito, tem material. Então me manda seu contato. Eu mandei, no dia seguinte ela me ligou e falou assim: ó, meu gerente não te contratou, empresa grande, tá? Líder nacional. Meu gerente não te contratou porque não te viu na internet. Porque eu não estava na internet, eu não tinha essa preocupação. Entendeu? Foi de lá para cá que eu montei o Instagram, o Facebook eu tinha, mas era pessoal, criei o profissional, o LinkedIn eu dei uma trabalhada nela. E aí hoje, cara, se você entrar na internet e colocar quem é Leopoldo Guzmán, eu vou aparecer muito, não é pouco não. Porque você tem que aparecer, você tem que criar autoridade. O produto é bom quando o cliente acha que é bom. Na PNL a gente aprende que fala assim, você é aquilo que você acredita que é. Não, cara, você é aquilo que o seu cliente acredita que você é. Porque se ele não soubesse, não é nada. Sim. Entendeu? Não é que está errado, não. Para mim, eu tenho que acreditar. Eu sou o que eu acredito que eu sou. Mas se eu Sim. não conseguir mostrar isso lá fora, meu amigo, se o meu produto não for aceito, já era. 5 minutos, meu cara. Vamos despedir? Pessoal, então, ó, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui toda quinta-feira falando de vários assuntos de gestão para você, né? A gente busca o tempo todo passar dicas, né, bem claras, aplicáveis para que você faça sucesso. Eu te afirmo que o sucesso é uma questão de escolha, de você ter lógica, ter técnica, usar o quadripé do sucesso, meta, planejamento, ação, monitoramento, fazer gestão de maneira simples, pautada por números, pessoas e mercado. E aí você faz sucesso, tá? Siga a gente aí nas redes sociais, Doutor de Empresas, Leopoldo Guzmán, tá? Conte com a gente, mande perguntas, mande comentários, você vai ver que a gente vai responder. E vamos fazer esse movimento aí de profissionalizar o Brasil, né, de colocar lógica na gestão, que se a gente fizer, a gente vai ser o maior país do mundo. Tá? Não. Muito obrigado, isso vai estar disponível no IGTV, né, Léo? E fechando, você Então, fecha a noite. deixa eu fechar aqui. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Ricardo, por essa oportunidade. Tá? É muito bom falar com você, porque a gente acaba. A nossa conversa é alinhada, né? Não tem como não ser, porque acho que não fizemos as mesmas escolas físicas, mas estamos na mesma escola, né? De Sim. teorias. 10 segundos. E aí, o seguinte, pensar antes do fazer, essa é a coisa que funciona. Esse negócio de Exatamente. imediatismo já é.